Salmo 90. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler o Saltério de Israel. Vamos ler o livro dos Salmos, mais especificamente, então, este primeiro salmo do quarto livro dos Salmos, o Salmo, então, 90. Salmo 90. Salmo 90, a partir do primeiro verso, então, todo o Salmo. A Bíblia diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Amém. Vamos repetir juntos, porque esse é o texto que eu quero destacar com você, o verso 12. Vamos repetir juntos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Este é o salmo mais antigo dos salmos. Você sabia disso? Porque se foi escrito por Moisés e os outros por Davi, por Asaf, pelos coristas, então vieram depois. Moisés é o maior autor do Velho Testamento, mas só há um salmo dele no livro dos Saltérios, aqui no livro dos Salmos. Apesar de ter escrito, a gente crê, o Pentateuco, e há ali, segundo os eruditos, salmos na escrita de Moisés, especialmente em Deuteronômio. Porém, esse é um salmo que entra para o Saltério de Israel, para o Inário, e ele entra aqui no meio, Salmo 90, segundo os historiadores, então, o único atribuído a ele e que foi preservado aqui para o nosso ensino. E a gente percebe que este é um salmo que, de alguma forma, brota de uma reflexão de Moisés a certa altura da sua vida. Muito provavelmente ali próximo da entrada e da ocupação da terra. E você lembra que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Guiou por 40 anos o povo no deserto, mas não entrou na terra e não ocupou. E a Bíblia descreve esse ato como uma disciplina de Deus na vida de Moisés e como um processo pedagógico de educação no temor do Senhor para toda a nação, porque naquele contexto, no contexto da lei, era assim que funcionava, e Deus havia dito a Moisés: fala a rocha para que ela dê água, e Moisés fez o quê? Bateu 2 vezes. A gente fica assim entendendo o que ele fez de errado. A gente só vai ter luz para compreender isso quando a gente encontra o Novo Testamento e a gente entende que aquela rocha era a representação de Cristo. Eu creio que um dos temas chaves deste texto é a vida e o que a gente faz com ela. O tempo da nossa vida.
A ideia de tempo está aqui presente em diversos momentos. Logo do início fala de geração em geração, expressão que significa, naquele contexto, muito provavelmente, uma geração contada desde o nascimento até a hora em que o homem e a mulher concebem e têm filhos. Aí surge a segunda geração. Então, fala de gerações, fala de legado, especialmente aqui nos versos finais: seja manifesto teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Verso 17, consolida para nós as obras das nossas mãos, consolida as obras das nossas mãos, firma, não é, as obras das nossas mãos, e que elas fiquem para gerações futuras. Fala de um dia para o Senhor como sendo igual a 1000 anos, e 1000 anos como sendo um dia. Fala de que o tempo para o Senhor é diferente do tempo para nós, seres humanos. O verso 4 diz que um dia pode ser como 1000 anos, ou como o dia de ontem que passou. 1000 anos são como o dia de ontem que passou, melhor. Ou como as horas da noite, expressão que significa ali depois da meia-noite, as primeiras horas após a meia-noite, ou na virada da meia-noite. E especialmente o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente possa alcançar um coração que tenha sabedoria. Ele fala dos anos, verso de número 10, ele diz que se a nossa vida chega a 70 ou 80, os que têm mais vigor, os anos que vêm à frente são anos difíceis. Quem está dizendo isso viveu 120 anos, né? Quem está dizendo isso viveu 120 anos. E diz a Bíblia em Deuteronômio que a vista de Moisés não escureceu, com 120. Né? A nossa ali já na casa dos 40 já começa, né, a precisar de recursos, né, visuais para poder ter uma nitidez melhor. Né? E Moisés foi a 120 com vista boa. Né? Muito bem. É um salmo muito precioso, é um salmo inspirativo, é um salmo litúrgico. Salmos são orações e são cânticos de louvor. Há nos salmos orações imprecatórias até, né, que invocam a maldição, o juízo de Deus, mas a sua composição é de uma forma que deveria constituir-se no inário de Israel, os hinos. A melodia se perdeu, né, mas ficou a letra, e a gente percebe que há uma poesia diferente, porque a poesia hebraica não está preocupada com a rima. Ela faz uma construção de paralelismo, né, que significa, basicamente, apresentar uma ideia e depois repeti-la, às vezes fazendo um contraste. Né? Esse é um salmo, por exemplo, que faz um contraste entre a eternidade e a grandeza de Deus, logo no início, e a vida breve que o homem vive, como uma erva que nasce de manhã e de à noite já secou e murchou. Mas, de algum modo, é um salmo também que orienta a gente na nossa adoração a Deus. Por ser um salmo de oração, é um salmo litúrgico. E, enquanto meditava e pesquisava, né, me chamou a atenção os primeiros versos dessa oração, ou desse salmo que a gente considera salmo litúrgico, porque ele deveria orientar a adoração do povo de Israel. E os primeiros versos dizem: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Verso 2: Antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Moisés começa derramando, poderíamos dizer, numa linguagem figurada, o seu coração, reconhecendo a grandeza de Deus. Quando a gente se reúne, por exemplo, agora de manhã aqui, eu acho que em qualquer momento, né, a gente precisa vigiar o nosso coração, porque quando nos reunimos em nome do Senhor, a gente deve também trazer conosco esse sentimento, esse reconhecimento que Deus é grande, amém? Que o Senhor é grande, Ele está entre nós. Nos reunimos para adorá-lo, para cultuá-lo, e o Senhor é grande, e Ele está entre nós. E essa expressão do verso 1, gente, Senhor, Tu és o nosso refúgio, essa expressão tem um sentido de habitação, um dos sentidos que fundamentam esse conceito traduzido como refúgio na língua portuguesa, lá do texto original, tem a ideia de que, Senhor, Tu és a nossa casa segura, Tu és a nossa habitação. Agora, olha essa expressão
Pensa nela da perspectiva de Moisés e de Israel. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a habitação segura para nós, a nossa casa segura sempre, de uma geração para outra. E quem é esse que está falando? Quem é esse povo? É um povo peregrino. Eles estão ali no interlúdio entre a antiga casa, o lugar de morada que foi o Egito, de escravidão amarga, a caminho de uma terra prometida, que é a terra de Canaã. Mas é nesse período que eles estão descobrindo que o lugar seguro é a presença do Senhor. E que a casa segura para aquele que é fiel e busca o Senhor é onde o Senhor é invocado. Ter uma casa, literalmente, é um valor, especialmente para a nossa cultura brasileira. A gente, desde cedo, é ensinado, de algum modo, né, a procurar ter a segurança de ter uma casa própria. Não é isso? Esse é um valor. Né, se organiza para ter, com breve possível, a sua casa própria. Por que isso? Porque dentro da nossa cultura de tanta instabilidade econômica, nós temos essa herança, né, de muita instabilidade econômica, de muita desproporção na distribuição de renda. Ter um lugar para passar a noite traz para a gente, não é, esse senso de segurança. Isso é nosso. Não é isso? Eu posso não ter dinheiro para mais nada, mas aqui é a minha casa, o Porto Seguro. O conceito de família também ajuda muito, não é? A família está lá na casa, a nossa casa, onde a nossa família se reúne. E aí o termo já é outro, né? É lar, o nosso lar é um lugar de porto seguro para a gente. Mas para Moisés, que não tinha casa própria, para Israel, que não tinha casa própria, era um povo peregrino, eles descobriram algo maior. Eles descobriram que a segurança está onde está a presença de Deus. Que a segurança não está em um prédio, que a segurança não está no nosso patrimônio, que a segurança está na confiança que nós colocamos em Deus, seja qual for o momento da nossa vida, seja em que lugar da jornada a gente estiver, se ali está o Senhor, se você está na presença dEle, ali é um lugar seguro. O Senhor seja o nosso refúgio, amém? Que coisa preciosa. Mas, gente, quero destacar o pedido que Moisés faz nessa oração do verso 12, para a nossa reflexão nessa manhã. E o pedido é esse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. As três palavras são próximas, são irmãs, por assim dizer, do ponto de vista do conceito, mas elas são distintas. O que é uma informação? Informação é um dado. O que é um conhecimento? É uma informação processada na experiência. E o que é sabedoria? Sabedoria é saber o que fazer com a informação e o conhecimento que se tem. Informação. Nós estamos no período de carnaval. Informação é um dado. E aí, pastor, o que significa isso? Se você tem experiência de ter vivido o carnaval, já passei carnaval na cidade, já passei o carnaval na praia, e fica lotado. Já passei na cidade, e Curitiba fica vazio. Já passei carnaval e fiz um acampamento, olha, foi assim. Você, então, tem a informação e tem um conhecimento de ter vivido alguma experiência durante o período de carnaval. Isso não faz de você sábio, faz de você experiente, mas nem todo mundo que é experiente tem sabedoria. Né? Até porque, às vezes, a gente reproduz uma experiência em termos de comportamento e, por falta de sabedoria, a gente não sabe o que fazer quando algum elemento da experiência muda. Não é? Vamos imaginar uma experiência. Curitiba não tem movimento de carnaval de rua. Tem, gente? Não tem, né? Eu não vejo. Não sei se tem algum bairro que tenha mais movimento, não é? De carnaval de rua. Mas imagine um dia, de um ano da sua vida, em que você acorda e, de repente, as ruas de Curitiba estão tomadas. Porque, de alguma forma, alguma coisa mudou rápido, você não percebeu, né? Todo o movimento carnavalesco, da Bahia para baixo, desceu para Curitiba.
tem bloco de rua, perrou na rua, tocando a sua campainha, assustando você. Você leva um susto. O que aconteceu? Um elemento diferente da experiência. Mudou. Você tinha conhecimento do carnaval sem movimento de rua. Agora tem um movimento de rua. O que você faz? Nós havíamos nos mudado para uma residência nova, lá no bairro próximo à igreja. E era uma casa boa e tal, uma boa rua. E aí, nos mudamos mais ou menos, como inclusive nesse momento, nós mudamos mais ou menos próximo do final do ano. O contrato tinha vencido, conseguimos aquela casa, fomos para lá e gostamos ali, uma boa rua. Mas chegou o período do carnaval, e naquele ano nós estávamos ali ainda, não me lembro bem se saímos depois da data, do período, o que foi feito, mas uma semana antes, mais ou menos, acho que uns 15 dias antes, uma faixa na rua, não é isso? Anunciando que ia ter um evento pré-carnaval. Um evento pré-carnaval. Eu vi a faixa anunciando que no fim de semana ia ter um evento pré-carnaval. Mas eu não me parei para perguntar o que era aquele negócio. Você vai ter um evento aí na rua, em algum lugar aí. Né? E a minha surpresa foi quando eu acordei no domingo de manhã, a rua estava fechada, um movimento de barraca ocupando a rua toda, já tinha um palanque montado na saída da rua, principal que eu usava sempre para me dirigir à igreja. Enfim, uma semana antes do fim de semana de carnaval, o que teve no domingo de manhã na minha rua? Uma festa de carnaval. Era uma chamada para o carnaval. E na frente do nosso portão, assim de sair do carro, barraca montada, carro parado. E agora? Eu saindo para poder pedir informação, para chegar a barraca para o lado, né? Eu era um morador desavisado ali, né? Eu não sabia o que fazer, foi uma dificuldade. Então, muda um elemento, não é, da experiência e você fica, às vezes, sem saber. Então, conhecimento é importante, a experiência é importante, mas é importante ter sabedoria para lidar com o conhecimento, com a informação. De modo que envelhecer é uma coisa e amadurecer é outra. Você consegue entender isso? Ter informação é uma coisa, ter sabedoria é outra. Ter experiências de vida é um passo importante, é um fundamento importante do princípio da sabedoria, mas não necessariamente, se a experiência não for processada, refletida, se a gente não souber relacioná-la com outras experiências, ela pode ser uma experiência que cristaliza, que consolida, né, um comportamento, e a gente sofre se a gente tiver que mudar. É quando a tradição vira tradicionalismo. Alguém, aliás, já disse que, em termos de vida cristã e de igreja, a tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. É um trocadilho para dizer que, às vezes, um comportamento, né, sobre o qual não se há uma reflexão, não produz sabedoria. Muito bem, por que a sabedoria é importante? Para responder essa pergunta, vamos lá para Provérbios. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 2. Vamos começar entendendo por que sabedoria é importante. Então, avança aí. Passei muito. Avança aí, Provérbios, capítulo 2. Vamos dar uma lida sobre o valor da sabedoria, porque sabedoria é o tema do livro de Provérbios. E em Provérbios, especialmente o capítulo 2, nós lemos assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e clamar por entendimento, e por discernimento gritar bem alto. Então, sabedoria, discernimento, entendimento, não é? Verso 4, se procurar a sabedoria como se procura a prata, ou a riqueza, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá, verso 5, o que é temer o Senhor. E achará o quê? O conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo,
Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. E o verso 11, para aqui. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Sabedoria para quê? Para bem viver, para ser guardada, para ser livre, para saber fazer escolhas que tragam um melhor resultado, um melhor benefício. O verso 12 chega a dizer que a sabedoria livra a gente dos caminhos maus, dos homens de palavras perversas. Então, por que Moisés pede sabedoria? Porque sabedoria nos garante uma vida melhor. Melhor do que a riqueza. Olha que coisa. Busca a sabedoria como quem busca a prata e quem busca um tesouro. Porque essas coisas são importantes. Isso não diminui o valor do dinheiro, por exemplo, na vida da gente, da importância que ele tem. Mas Moisés busca a sabedoria, talvez nessa perspectiva de Provérbios, não é? Talvez ele tenha pensado algo parecido, de que a sabedoria, independente do quanto de prata se tem, é ela que faz com que a vida seja melhor desfrutada, melhor vivida. E eu diria ainda, para que, olhando agora para o Salmo 90, não é? Voltando lá, para que a gente possa deixar um legado de valor para as futuras gerações. O verso 17 termina com esse pedido: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano e consolida para nós as obras das nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Que a gente deixe para gerações futuras uma obra consolidada, uma realização digna de valor e de louvor. Então essa é a razão por que ele pede sabedoria. Ele não pede vida longa, ele não pede mais riqueza, mas ele pede: Deus, me ensina a contar os nossos dias para que o meu coração possa alcançar ainda mais discernimento, entendimento, conhecimento processado, sabedoria. Como se alcança a sabedoria? Queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Eu vou dar 3 motivos que eu identifico nesse texto. Mas vou deixar que você participe no final e você acrescente essa nossa reflexão com a tua experiência e a tua sabedoria. Amém? Então pensa um pouquinho. Como é que a gente caminha na vida para, a cada dia que passa e a cada ano que passa, crescermos na sabedoria? Para processarmos as experiências, as informações e vivermos com sabedoria. Primeiro, sabedoria se alcança, quando eu olho para esse salmo, aprendo, quando a gente reconhece que precisa dela. É um pedido a Deus: Senhor, me ensina a contar os nossos dias. E Deus pergunta: tá bom, Moisés, e por que você quer contar os seus dias? Senhor, porque eu quero alcançar um coração sábio, porque eu quero sabedoria, porque eu quero viver melhor. Eu quero desfrutar do melhor que eu posso dessa vida, nas circunstâncias que eu tenho, com os recursos que eu tenho, com os meios que eu tenho, na fase da vida em que eu estou, no momento que eu estou. Eu quero aprender mais. Como é que a gente alcança um coração sábio? Primeiro, reconhecendo que a gente precisa pedir isso a Deus, amém? Que a gente precisa ser instruído, que a vida é uma caminhada em que se aprende todo dia. Quem está dizendo isso é um homem de quase 120 anos de idade. Não sei se ele já estava perto, se estava com 115, 110, mas é um homem que viveu 120 anos de idade. Alguém já definiu, inclusive, a trajetória da vida de Moisés como 3 períodos de 40 anos. É atribuída a Billy Graham a frase de que ele levou 40 anos pensando que era alguém quando era filho da filha de Faraó. Aí depois ele mata um egípcio, querendo reivindicar liberdade ou um pouco mais de justiça para o seu povo, e aí é descoberto, e debaixo da ira e dos juízes de Faraó, temendo, ele foge para o deserto de Midian. Lá ele passa mais 40 anos.
E aí ele está com 80 anos, quando ele tem a experiência da sarça que arde e não se queima, e ele recebe o chamado de Deus para que ele volte para o Egito. E aí diz que o grande evangelista norte-americano falecido, Billy Graham, diz que ele então levou 40 anos como filho da filha de Faraó, pensando que era alguma coisa. Depois levou mais 40 anos descobrindo que não era coisa alguma. É quando ele era, então, esposo da filha de Jetro. Não é isso? Aí Deus chama ele com 80 anos de idade. Tá certo? E aí, com 80 anos de idade, ele vai a serviço de Deus como líder de Israel e descobre, durante os últimos 40 anos da sua vida, o último terço da sua vida, o que Deus pode fazer com um ninguém que se coloca na mão dele. Mas, enquanto me preparava, lia esse texto, pesquisava, encontrei uma outra expressão mais interessante ainda. Alguém disse que Moisés levou 40 anos pensando, eu posso dar conta da vida, eu posso resolver, eu vou na força, no braço, no músculo, vou dar conta. Aí matou o egípcio, se enrolou. Leva 40 anos descobrindo, eu não posso coisa nenhuma. Porque não é o que disse Deus para ele? Deus disse, Moisés, vem meu aqui, vou te mandar para libertar Israel, você vai ser meu líder lá. O que Moisés disse para Deus? Eu não posso, eu não tenho jeito, eu não tenho condições. Então ele leva 40 anos pensando, eu posso. Leva mais 40 descobrindo, eu não posso nada. E os últimos 40 anos, ele descobre o que Deus pode. A gente só descobre o que Deus pode quando a gente descobre que a gente não pode. Enquanto a gente acha que pode, a gente não experimenta o que Deus pode fazer. A gente só sabe o que Deus pode fazer, só experimenta o poder de Deus na nossa vida quando a gente chega nesse nível de Moisés e dizer, Senhor, eu pensava que podia, mas eu sei que eu não posso, porque há muitas variáveis na vida que eu não dou conta dela. Eu faço planos, mas eu reconheço que a palavra final vem dos lábios do Senhor. Mas eu sei agora que o Senhor pode. Ele pede sabedoria porque ele entende que ele não pode com tudo. Mas ele aprende a confiar que Deus pode tudo na vida dele. Segunda, sabedoria se alcança quando a gente reconhece, então, a fragilidade humana e a grandeza de Deus. Porque é assim que começa o Salmo, não é? Olha aí, os primeiros versos. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. E antes de nascerem os montes, criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Os versos 1 e 2 já revelam a experiência que ele viveu, o entendimento e o discernimento que ele teve, de que Deus é grande e que Deus é tremendo. Mas o verso 3 em diante, ele descreve o conhecimento que ele tem da sua fragilidade. Diz, quem que nós somos, os homens? Nós somos pó. E Deus diz, volta para o pó, e a gente volta. Ele diz que, na perspectiva de Deus, um dia pode ser 1000 anos como um dia. As referências de Deus são diferentes da nossa. E ele está reconhecendo com isso que a nossa limitação temporal, existencial. Ele está reconhecendo que a vida é breve. Ele descreve, é como um sono, pequeno cochilo, um sono breve. Ou, comparado com a relva, que ele diz que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. E ele então descreve essa condição de brevidade. Fala do limite, no seu entendimento, de 70 a 80 anos, é apenas uma referência, não um valor absoluto, histórico, mas uma referência de que há um tempo breve, um tempo limitado da nossa vida na Terra, e de que um dia a gente vai estar diante do Senhor. Então, a sabedoria se alcança quando a gente reconhece a nossa fragilidade, a brevidade da vida e a grandeza de Deus, e de que um dia nós estaremos diante dele para prestar conta da nossa vida. Veja o que diz Provérbios, capítulo 9, verso 10. O que diz aí? Abre lá a sua Bíblia e lê para a gente em voz alta, você que gosta de ler. E pode ler em voz alta. O que diz aí? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência
temor do Senhor é o quê? Princípio da sabedoria. O provérbio diz o que Moisés está dizendo aqui. O que é o temor do Senhor? É reverência a Deus. É crer, eu sei que Deus é vivo, verdadeiro, real. Ele é o Senhor deste mundo, desta história, né? E eu não sou o centro do universo. O mundo não gira em torno de mim. O mundo não gira em torno das minhas necessidades. Aliás, eu estou aqui, você de passagem. Gente, eu estava vendo uma pesquisa sobre a distância da Terra, né, para a estrela mais próxima. E a distância da nossa galáxia para a galáxia mais próxima. Andrômeda, a galáxia é o nome da estrela, né? A nossa galáxia é Via Láctea, né? A via do leite, não é isso? Mas, assim, na velocidade da luz, a gente leva não sei quantos mil anos de distância. Os bilhões de planetas que existem. E aí, houve um momento assim que, pesquisando tudo isso, eu fiquei assim meio assustado, pensando assim, de a gente num planetinha azul, se achando alguma coisa. Não é isso? Se achando alguma coisa. Não é à toa que a gente fica, às vezes, especulando, os que gostam mais de ficção, diz, deve ter vida em outro planeta. Não é possível. É muito planeta, é muita galáxia, é muita coisa. Eu não sei. E acho que é uma possibilidade, né? Deus criou uma galáxia tão grande e depois só criou a gente, botou a gente num planeta pequenininho aqui. Mas o que eu quero com essa referência, essa divagação assim, de referência geral e talvez de pouca precisão científica, é apenas citar o fato de que o temor de Deus é algo, de fato, que a gente precisa cultivar no nosso coração, essa consciência de que existe essa grandeza de Deus, de que Deus, às vezes, escapa à nossa compreensão. Há uma dimensão de Deus misteriosa. Como é que a gente lida com isso? Com humildade, com submissão, com temor, com reverência. Não é? Deixa eu usar umas referências mais próximas da nossa experiência. Como é que é, de um modo geral, uma criança quando começa os seus primeiros dias da escola, né? E ouve a voz do professor, da professora, há um misto de admiração, mas ao menos há um misto de temor e reverência, não é? O professor está falando, a professora, né? É assim com os nossos filhos, quando eles são pequenos, às vezes a gente vai crescendo e a gente fala firme, e eles têm receios, né? Depois eles vão ganhando a adolescência, começam a disputar a opinião com a gente, né? Não é assim quando você está diante de uma autoridade, né? De alguém que você sabe que pode exercer um juízo contra você, não é? O pessoal do direito aí já deve ter testemunhado muitos momentos, né, em que lá numa audiência o juiz resolve falar alterado e aí dá um cala-boca e todo mundo tem que ficar quieto, né? O advogado resolver, as pessoas que resolveram disputar uma conversa com o juiz, o que o juiz manda fazer? Manda recolher. Esses dias circulou na internet um vídeo de alguém que acha que houve uma atitude arbitrária do juiz. Vocês viram esse pequeno vídeo aí, alguém dizendo que houve uma atitude arbitrária do juiz, mas não teve jeito. Aliás, uma juíza mandou alguém ser preso, e a guarda do fora entrou lá e prendeu. E a pessoa se esbravejando, não é? São referências humanas para dizer que a gente precisa ter essa consciência de que a gente não pode viver de qualquer jeito, porque um dia a gente vai estar diante de uma autoridade grande, que é Deus. A gente confia no amor, na graça dele, mas isso não faz de Deus o nosso coleguinha. Não é? Às vezes, a gente, na tentativa de estreitar a distância entre nosso coração, cheio de receios, e o coração de Deus como Pai amoroso, a gente peca por perder a dimensão de que Deus é gracioso, mas de que nós daremos conta da nossa vida a Deus. Por isso, Provérbios diz, Senhor, o princípio da sabedoria está no temor a Ti. Que no meu coração haja temor, que no meu coração haja reverência.
Então, em segundo lugar, como é que a gente alcança a sabedoria? A gente alcança a sabedoria reconhecendo que precisa dela, orando e dizendo: Deus, dá-me sabedoria. A gente alcança a sabedoria reconhecendo a nossa fragilidade, a grandeza de Deus, cultivando o nosso coração devido temor, colocando Deus no lugar dele e nos colocando no nosso lugar que é devido. Mas a gente alcança sabedoria contando os nossos dias. Porque é isso que Moisés pede para que Deus o ensine a fazer. Me ensina, Senhor, a contar os nossos dias. O que é contar os nossos dias? É como se fosse fazer, ainda que mentalmente, um diário do seu dia. Me ajuda, Senhor, a pensar sobre como eu vivi hoje. E o que eu posso fazer para amanhã não repetir os erros de hoje. Me ajuda, Senhor, a viver de modo lúcido, consciente. Me ajuda a viver com bom senso. Me ajuda a viver com inteligência. Me ajuda a não viver no automático. Me ajuda a não fazer o que todo mundo faz. Me ajuda a não ser indulgente comigo, dizendo: a vida é assim mesmo. Errar é humano, por isso que eu erro. Me ajuda, Senhor, a viver com temor e reverência, a cada dia, ao final do dia, por exemplo, não deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Me ajuda a cada dia, Senhor, ser grato pelo pão que o Senhor me dá todos os dias. Me ajuda, Senhor, a contar, a observar, a discernir, a pensar, a refletir, a fazer um diário mental do que eu vivi. E a, no meu coração, decidir não repetir os erros de ontem. Isso vale para qualquer época da vida, amém? Isso vale para quando a gente tem 15 anos de idade. Quase nenhuma informação, ou quase nenhum conhecimento. Aliás, talvez a geração de 15 anos tenha mais informação do que a gente com 50 e 60, né? Porque há uma explosão de informações. Mas informação não é conhecimento. Informação é dados, são dados. Não é? Hoje, uma moeda de negociação no mundo virtual são os dados. Por isso que toda vez que você entra lá no site, eles pedem a você os seus dados. Não é isso? Eles te oferecem um monte de coisa. Baixe aqui, acesse aqui o artigo, acesse aqui, né, a página, mas deixe aqui o seu e-mail e tal, os seus contatos, porque são dados. Não é? Estão mapeando a gente. Se já aconteceu isso com você no seu celular, de repente você vai fazer uma pesquisa e descobre que o Google já te antecipou, né? Te respondendo propaganda e oferecendo para você umas alternativas. Você nem fez a pesquisa ainda, mas ele já está ali, né? A chamada inteligência artificial está processando as nossas informações. Informações, conhecimento. Talvez alguém de 15 anos tenha alguma informação, mas essa é uma oração para quem tem 15, é uma oração para quem tem 50, para quem tem 70, para quem tem mais. Para que a gente possa viver o dia a dia que Deus tem nos dado, até aquele último dia, que eu não sei qual é. O meu último dia, você não sabe qual é o seu último dia. Moisés falou de 70 e 80, viveu até 120. Né? E viveu bem, porque a vista não escureceu, diz a palavra. Né? Eu não sei nem o dia da minha hora, nem você sabe a sua, mas nós podemos orar nessa manhã como Moisés. Amém? E dizer: Senhor, que eu viva a cada dia da minha vida com sabedoria. Então, que eu reconheça a minha fragilidade, que a vida passa, e talvez a gente possa acrescentar, que eu não perca tempo com aquilo que não merece o meu tempo. Quantas vezes a gente perde tempo com coisa boba, com discussões bobas, com assuntos bobos, com conversas que não edificam. Senhor, não me permita perder o temor a Ti. Não me permita perder a reverência ao Teu nome. Quando eu me reunir em algum lugar com alguém em Teu nome, que haja reverência no meu coração. Que eu reconheça a Tua grandeza, que Tu és aquele que é para sempre, de geração em geração, mas que eu vou passar. Que haja temor, que haja reverência, e que eu possa refletir na minha vida e pensar sobre a minha vida, à luz da Tua palavra, da Tua vontade, do que eu posso fazer amanhã para que seja melhor do que hoje. Me lembro de um comercial que havia em que dois sujeitos se encontravam, e um olhava para o outro e levava o susto. Né? Diz: quem é você? Diz: eu sou você
amanhã. Se você se encontrar com você amanhã, você amanhã diria o que para você hoje? Que você amanhã diga para você hoje: valeu a pena o temor do Senhor. Valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena fazer do Senhor a tua habitação segura, o teu refúgio seguro. Amém? Queria, antes de a gente cantar a última canção, já convido os músicos para virem aqui, que você participasse. O que Deus falou no teu coração, nesse texto, nesse salmo? E se você pudesse compartilhar, sem se estender, um princípio, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que você tem para compartilhar? Queria franquear a palavra. Você quer falar algo, acrescentar algo? Charles. Deus falou no meu coração que sabedoria é amar como Jesus amou. Muito bom. A gente ama o nosso inimigo sem gostar dele. Uhum. A gente ama a lei, mesmo sabendo que ela tem um pecado, porque Deus não passa dela. Uhum. Ama a lei porque, ao princípio, Deus fala sobre as características, digamos, da personalidade de Deus como reflete. Nós conseguimos alcançar a nós somos dela. Acho que amar como Jesus amou, acho que é o princípio de sabedoria. Amém. Amém? Faz sentido. Gostei dessa expressão do Charles. Amar como Jesus amou. Há sabedoria em amar. Há sabedoria em amar. Há falta de sabedoria, portanto, em abrigar o ódio no coração. Nós não podemos evitar sentir raiva e ódio quando achamos que o nosso direito foi violado. Mas nós podemos escolher não permanecer com o ódio e a raiva no coração como companheira na madrugada, na noite, né? Levá-la para a cama com a gente, no mundo do nosso pensamento. Como é que a gente faz isso? Escolhendo amar. Alguém mais quer falar algo, acrescentar algo? Algo que Deus falou? Irmão Luiz. Sem Deus não se chega lá. Lá onde? Onde está o teu coração? A Bíblia diz que aí onde está o seu tesouro está o teu coração, né? Mas lá adiante, lá na vida, não é? E lá na presença de Deus. Quando, lembrando mais uma vez o que nós falamos de Moisés, né? Quando Deus disse para Moisés, parece que Deus perdeu a paciência ali, disse assim, na linguagem, né, que o texto usa para descrever sentimentos humanos em Deus, parece que Deus diz: olha, não aguento mais andar com vocês, vocês vou mandar meu anjo, e meu anjo vai com uma espada bonita na frente, ele vai resolver tudo, mas eu não vou mais com você. E aí, como o irmão Luiz falou, Moisés disse para Deus o quê? Se o Senhor não for com a gente não faz. E o salmista celebra o louvor ao Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, nós teríamos perecido. Sem o Senhor não se chega a lugar algum. Isso é um temor, é reverência. O que mais? Adriano. Muito bom, muito bom. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios que junto aos conselheiros nós temos sabedoria. Às vezes a gente, tomado de orgulho, eu acho que muitas vezes tomado de orgulho, pode ser que por timidez, por receio de se expor, de se sentir constrangido, a gente não abre as nossas dificuldades e não permite que alguém que tem informação, conhecimento, experiência, né, e sabedoria possa nos dar uma palavra de orientação, né? Mas na multidão de conselheiros, de homens e mulheres de Deus, com sabedoria de Deus, há sabedoria que a gente ganha. Não é? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Muito bem. Todos dá sem limite, sem lançar em rosto e dá profundamente. Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Vamos cantar essa canção, então. Fecho assim, e a gente faz uma oração final, e a gente vai orar a Deus pedindo sabedoria para a nossa vida. Amém.
Há uma frase dessa canção que diz que a gente possa descobrir a beleza de contigo andar. Expressão bonita do poeta, né? Eu creio que ela cabe bem, essa música foi bem escolhida para esse momento final de oração. Moisés descobriu a beleza de caminhar com o Senhor. E descobriu no último terço da sua vida. Porque no primeiro terço da sua vida ele achou que podia. No segundo terço da sua vida ele descobriu que não podia nada. Mas no último terço da sua vida ele descobriu que Deus pode tudo. Que a gente descubra belezas, seja em que tempo for, a gente possa ter esse coração sábio, não é? Que vem de reconhecer que a vida vai passar, de que o temor do Senhor nunca deve ser esquecido, nem afastado do nosso coração, essa confiança, essa dependência, essa reverência, esse amor a Ele, e que a gente possa refletir sobre os nossos caminhos, as nossas escolhas, as nossas decisões, os erros e acertos com humildade, né? E pensar, bom, amanhã pode ser melhor. Não sabemos a hora que a nossa hora vai chegar, mas a gente, quando aprende a caminhar com Deus, já não teme o que o futuro trará. Quanto mais caminhamos com Deus, menos receio do futuro. Por quê? Porque Ele não é amanhã, é hoje, o meu refúgio e a minha fortaleza, a minha habitação segura. Foi no deserto que Israel descobriu, que Moisés descobriu. Moisés não entrou em Canaã, mas no deserto, como um peregrino, morando em tendas, ele descobriu que ali Deus era o refúgio dele. Às vezes a gente precisa perder algumas coisas para descobrir o quanto nós ganhamos com Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, te damos graças nessa manhã mais uma vez pelo privilégio da liberdade de culto do nosso país, de nos reunirmos de portas abertas. Quantos cristãos, quantas igrejas pequenininhas, ó Deus, escondidas em porão, onde crentes se reúnem cheios de receio de que as autoridades políticas batam a sua porta, e nós aqui com tamanha liberdade. Obrigado por este privilégio de celebrarmos neste lugar que o Senhor nos deu, neste prédio bonito, confortável, Senhor, climatizado, para a gente se reunir para te adorar. Que privilégio, Senhor. E que privilégio ler a Tua palavra nessa manhã, junto em comunhão uns com os outros aqui. Cantarmos hinos de louvor ao Senhor que os músicos prepararam, ensaiaram, selecionaram com carinho para que a gente pudesse cantar juntos. Que privilégio, Senhor. Nós te damos graças ao Senhor, porque são evidências da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida nessa manhã. E agora, diante da leitura que fizemos deste salmo único de Moisés, no saltério de Israel, nós oramos com ele. Ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que a gente alcance uma mente, um coração, um ser sábio, para que então possamos viver melhor, mais plenos, mais alegres, mais felizes, mais realizados, para que ao partirmos deixemos para os nossos filhos, para outra geração que vem, que o Senhor é grande, refúgio, seguro, fortaleza, rocha, abrigo, para quem nele confia. Que seja esse o legado da fé, sobretudo, que a gente possa deixar. Então nos ensina a viver com sabedoria, para vivermos melhor e para deixarmos para gerações futuras um testemunho de bênção. Despede-nos em paz, abençoa o nosso almoço em família, o descanso,
desse período então de feriado, e mais uma vez rogamos a bênção do Senhor nas ruas dessa cidade e do Brasil. Guarda, livra-nos do mal, tem misericórdia. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Deus abençoe, bom descanso, bom domingo. Às 7h, 7h30, nós temos um encontro espiritual em oração, cada um na sua casa, onde você estiver, orando, tá bom?